Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 4, exercício número 9. Vamos ao enunciado. Um dos métodos para se produzir vácuo numa câmara é descarregar água por um tubo convergente divergente, como é mostrado na figura. Qual deve ser a vazão em massa de água pelo convergente divergente para produzir uma depressão de 22 centímetros de mercúrio na câmara da figura? Dados: desprezar as perdas de carga. Peso específico da água igual 10 a quarta Newton por metro cúbico. Peso específico do mercúrio igual 1,36 vezes 10 a quinta Newton por metro cúbico. Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Diâmetro 1 igual 72 milímetros. Diâmetro 2 igual 36 milímetros. Bom, o objetivo aí do exercício, né, é determinar a vazão em massa de água que está aqui no tubo convergente divergente. Com que condição? Para produzir uma depressão, ou seja, uma pressão negativa que ele está dando aqui em altura de mercúrio, ó, 22 centímetros de mercúrio, tá? Então, eu tenho a condição ali, ó, a pressão que tá aqui, ó, na câmara, tá? Ali dentro, a pressão no ponto 2 é igual a um valor negativo, que é uma depressão, né? A gente está falando lá de pressão efetiva e estamos no vácuo, né? Para criar vácuo, então pressão negativa, menos, aí como ele deu aqui uma altura de mercúrio, para achar essa pressão a gente faz o peso específico aí do mercúrio vezes a altura de mercúrio. Então essa é a condição dada para a gente encontrar a vazão em massa. A gente pode calcular esse valor, pode deixar dessa forma aqui e substituir só no final, tá? Eu vou fazer literal, então só vou deixar aqui a fórmula pronta. Bom, então sabemos a pressão aqui no ponto 2 e queremos achar a vazão em massa que está passando aí nesse tubo convergente de água, ou seja, queremos encontrar quem é QM, tá? Vazão em massa de água. A gente tem aqui regime permanente, né? Tudo que entra de água sai, e podemos aí considerar a conservação de energia, a energia de 2 que vai para 1, né? Tá indo nesse sentido o fluxo. A gente tem aí que a energia também se conserva, tá? A gente tem aí um fluido incompressível, que é a água. A gente não tem perda de carga, ó, ele pede para desprezar a perda de carga. Não temos nenhuma máquina aqui no meio desse trecho entre 2 e 1, tá? Então, a gente pode utilizar a equação de Bernoulli, que é a conservação da carga, que é energia por unidade de peso. O que é a equação de Bernoulli? Aí, como o fluxo está indo de 2 para 1, eu vou escrever na ordem e vou dizer que a energia por unidade de carga que eu tenho no ponto 2 é exatamente igual à energia por unidade de carga que eu tenho no ponto 1. Quem é a energia? Essa energia aqui tem 3 parcelas. Tem uma parcela devido à pressão, então é a pressão no ponto 2 sobre o peso específico do fluido. O fluido é a água, então dividido pelo peso específico da água, mais uma parcela da energia
devido à velocidade, que é a velocidade no ponto 2 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, mais uma parcela da energia potencial por unidade de peso aí, né? Que é a carga em 2, tá? Isso é igual. A gente tem esses três termos aqui para energia no ponto 1, tá? A energia se conserva. Essa é a equação de Bernoulli, que é a energia por unidade de peso. Aí a gente vai ter a pressão 1 dividido pelo peso específico, ou pelo peso específico da água, mais a velocidade 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais a cota aí Z1, tá? Bom, aí a partir dessa equação a gente pode fazer simplificação, tá? O que a gente pode simplificar? Colocando um referencial por aqui, ó. Se a gente colocar o referencial de Z, né? Os dois pontos, tanto 2 quanto o ponto 1, eles estão no mesmo referencial, ou seja, zero. Não tenho variação aí na energia potencial. Aí eu tenho, aqui em 1, está saindo para a atmosfera, né? A pressão atmosfera na escala efetiva, ela é zero. Então, essa pressão aqui em 1, eu vou zerar, porque ali é pressão atmosfera, tá? Aí, aqui a pressão em 2. A pressão em 2 a gente já viu ali que é a condição fornecida, que ele quer uma depressão de 22 centímetros de mercúrio. A gente já tem como calcular. V2 e V1, a gente vai ter que fazer uma relação através do balanço de massa. Então, essa equação vai ficar da seguinte maneira: pressão 2 sobre o peso específico da água, mais velocidade 2 ao quadrado sobre 2g. Vou jogar esse termo para o lado de cá. Vai ficar menos velocidade 1 ao quadrado sobre 2g. Tudo isso igual, como eu tirei esse termo desse lado, ficou igual a zero. Isso aqui eu vou chamar de equação 1, tá? Agora, como eu tenho regime permanente, a gente tem aí que o balanço de massa, ou seja, a massa se conserva. A mesma vazão que eu tenho aqui em 2 é a vazão que eu tenho em 1. Então, pelo balanço de massa, tá? A gente pode escrever que a vazão em massa em 2, que é onde está aqui o início do fluxo, a gente tem que é igual à vazão mássica que eu tenho em 1. O que é? A vazão mássica pode ser escrita em função da densidade do fluido. Então, a gente pode escrever como a densidade do fluido, que nesse caso é a água, vezes a vazão volumétrica de 2. Isso é igual a vazão mássica em 1 é a densidade da água vezes a vazão volumétrica em 1. Como é o mesmo fluido, né? A densidade é a mesma, posso simplificar. Aí eu tenho, quem é a vazão volumétrica em 2? É a velocidade 2 vezes a área 2. Quem é a vazão volumétrica em 1? É a velocidade 1 vezes a área 1. Ele não deu área, mas ele forneceu os diâmetros, né? Então, a gente pode escrever que a velocidade 2 vezes a área 2 é 1, a área de uma circunferência aqui, ó, tá? A área transversal, tanto aqui quanto aqui, né? Depende do diâmetro. Então, a área da circunferência em função do diâmetro é π, aí vai, aqui é o d2 ao quadrado sobre 4. Essa é a área da circunferência em função do diâmetro. Se fosse em função do raio, seria πr ao quadrado, mas ele não deu raio, ele deu diâmetro. Então, a gente trabalha com diâmetro.
igual velocidade 1 vezes área 1, que vai ser π d1 ao quadrado sobre 4. Aí, simplificando, a gente tem π multiplicando dos dois lados, corta, o 4 dividindo dos dois lados, corta. Como aqui o diâmetro d1 é maior, a velocidade é menor aqui. Então, aqui a velocidade maior é em 2. Então, eu vou escrever aqui V1 em função de V2, tá? Porque aqui tá V2 menos V1 para esse valor, essa diferença ficar positiva. Mas tanto faz quem em função de quem eu escrever aqui, tá? Então, eu tenho que V1, isolando aqui, vai ficar D2, né? Como aqui está ao quadrado, aqui está ao quadrado, eu posso fazer D2 dividido por D1, tudo elevado ao quadrado. Isso daqui que multiplica a velocidade V2. Então, eu tenho que a velocidade V1 é igual o diâmetro 2. Aí, como é divisão de diâmetro, eu posso pegar na unidade que está mesmo. Ó. O diâmetro 2 é 36 milímetros dividido pelo diâmetro 1, que é 72 milímetros, ao quadrado, V2. Aí aqui, milímetro simplifica com milímetro, o 36 simplifica com 72, aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, vai ficar meio ao quadrado, que vai ficar 1/4. Então, fica V1 igual 1 dividido por 4 é 0,25. Então, 0,25 de V2. Então, agora, chamando essa equação aqui de 2, a gente substitui lá em 1. Então, a gente pode escrever que pressão 2, aí sobre o peso específico da água, aí mais V2 ao quadrado. Aqui, como é o mesmo denominador, vou escrever aí com um denominador só. Aí menos, quem é V1? É 0,25 V2, tá? Que fica ao quadrado, tudo isso daí dividido por 2G. Isso igual a zero. Aí, vamos juntar aqui os termos, né? E isolar o V2. Então, ali vai ficar 1 inteiro menos 0,25 ao quadrado. Então, 1 menos 0,25 ao quadrado. Então, a gente vai ter, juntando esse termo, 0,9375 de V2 ao quadrado. Isso vai ser igual, esse termo vai passar negativo, menos P2 sobre o peso específico da água. Esse 2G que estava dividindo vai passar multiplicando. Isolando V2, a gente vai ter que V2 é igual, vai passar para lá como raiz quadrada, né? Quadrado que está ali. Aí aqui desse lado, a gente tem, vou escrever o 2G, tá? Aí ali eu tenho menos o P2, tá? Menos o P2, para não precisar colocar o sinal de menos o P2 vai dar isso daqui, ó, o peso específico do mercúrio vezes a altura do mercúrio, tá? Esse é o P2 negativo. Lembrando que já que está negativo, se eu jogar o negativo para esse lado, fica positivo. E aqui tem que dar um valor positivo, tá? Tudo isso daí dividido pelo 0,9375, passa dividindo, e o peso específico da água. Substituindo aí pelos valores, V2 é igual a raiz quadrada aí de 2 vezes a gravidade, ele deu 10 aí metro por segundo ao quadrado, dividido aqui pelo 0,9375. Aí aqui o peso específico do mercúrio é 1,36 vezes 10 a quinta Newton por metro cúbico, dividido pelo peso específico da água, que é 10 a quarta aí
Newton por metro cúbico. Isso tudo aqui multiplica a altura do mercúrio, que tem que estar em metro. Aqui ele deu 22 centímetros. Divide aí por 100, então é 0,22 metros. Tá? Então, análise dimensional, a gente vai ter essa unidade de Newton por metro cúbico corta com Newton por metro cúbico. Aí a gente vai ter aqui metro vezes metro, que dá metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Tirando a raiz do metro quadrado e do segundo ao quadrado, sobra metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Agora, calculando, a gente vai ter 2 vezes 10 vezes 1,36 vezes 10 elevado à quinta vezes 0,22 dividido por 0,9375 vezes o 10 elevado à quarta. Isso daí tira a raiz, a gente tem uma velocidade V2, arredondando aqui 7,98, vou deixar como 8 metros por segundo. Essa é a velocidade V2, né? Como o meu objetivo é achar a vazão em massa, né? Tanto faz, eu sei pelo balanço de massa que ela é igual, né? Em todos os pontos, então eu posso calcular pelo ponto 2. Então, eu calculando a vazão máxima pelo ponto 2, quem que é a vazão aí máxima? É a densidade, que vai ser a densidade da água, vezes a vazão volumétrica, que é a velocidade vezes área. Velocidade 2 vezes a área, que é π d2 ao quadrado sobre 4, tá? Ele não deu a densidade, ele deu o peso específico. Então, a gente pode reescrever, né? A densidade é o peso específico da água dividido pela gravidade, vezes a velocidade V2, vezes π d2 ao quadrado sobre 4. Então, a vazão máxima em 2 vai ser igual. Calculando, o peso específico da água é 10 a quarta Newton por metro cúbico. Aí eu tenho a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade V2 é 8 metros por segundo. Aí eu tenho π. O diâmetro D2, agora ele tem que estar em metro. O diâmetro D2 é 36 milímetros. Então, eu ponho aí 36. O mili aqui, ó, corresponde a 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3 metro, que fica ao quadrado. Tudo isso dividido por 4, tá? Aí, fazendo análise dimensional, tá? A gente pode cortar esse metro aqui com esse metro. Aí, aqui, esse segundo aqui pode cortar com esse quadrado, tá? Aí aqui eu vou ter 1 metro quadrado. Esse metro quadrado corta com esse cubo que está dividindo. Aí eu vou ter esse newton, né? Sobre o newton metro, newton segundo metro. Aí vamos abrir aqui, ó. Esse newton é massa vezes aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Aí, vezes esse segundo que estava dividindo, vai lá em cima multiplicando. E eu tinha esse metro aqui dividindo. Aí, esse metro vai cortar com esse metro. O quadrado simplifica com o segundo, vai sobrar a unidade de quilo por segundo, que é a unidade de vazão máxima. Aí, calculando, a gente vai ter 36 vezes 10 elevado a menos 3, que está ali, elevado ao quadrado, aí que multiplica π, que multiplica 8, que multiplica 10 elevado à quarta, e divide por 10 vezes 4, a gente tem aí uma vazão
mássica, né, que está ali passando no tubo convergente divergente de 8,14 na unidade de quilo por segundo. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!